Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe apóstolos nos dias de hoje. Lembrando que meu canal fala sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar trazendo hoje aqui no canal sobre depois que a gente está salvo, depois que a gente tem compreensão da nossa salvação por graça, acontece muito da pessoa, geralmente, quando no meio da cristandade hoje, dela descobrir isso quando ela está no meio de uma perdição, né? De meio de uma bagunça tão grande. Eu falo perdição no meio de uma bagunça generalizada, onde ela vai ver vários tipos de doutrina diferente, todo tipo de denominação, cada uma fala uma coisa, e a primeira coisa que tem que entender depois de ser salvos, que a gente é salvo por graça, é que toda a nossa vida é guiada pela mesma graça que nos salva, ou seja, mediante a palavra. A gente sabe que nós fomos salvos intermédio diretamente pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a capacidade de ouvir, vem pela palavra de Deus. Então, a gente crê no que está escrito na palavra de Deus. A nossa fé é condicionada aos escritos da palavra. Nós sabemos que de Atos 2 para frente, aonde o Senhor enviou o Espírito Santo, dali começa o cristianismo, dali foi fundada a igreja. Então, nós sabemos que nas cartas, nas epístolas, principalmente nas cartas de Paulo, que vão estar os pontos da igreja. E então isso é muito importante para não se deixarmos ser enganados. E quando pegamos as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, para Tito, as cartas que ele escreveu às igrejas de Roma, de Corinto, de Efésio, a gente vai conseguir ter uma compreensão muito maior do que a graça opera nas nossas vidas. Mas hoje eu quero trazer especialmente como ser um vaso útil para o Senhor, que muitos cristãos realmente querem ser útil para o Senhor, e todavia muitas vezes a gente quer ser útil para o Senhor, mas sem saber como, querendo fazer obras, mas obras que não são nossas, são obras da carne. E todavia a gente tem que saber que as obras da carne também são obras de Deus. Mas todavia a gente tem que entender que é complicado até falar, porque você tem um incrédulo, um ateu, você que faz obra de caridade, você tem pessoas de outras religiões que negam o Senhor, que fazem obras de caridade. E a obra que o Senhor pede para fazer, a gente conta nos evangelhos, ele falando que se alguém dá esmola, que faça em secreto, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda. Aliás, se a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita faz. Então a gente tem todo um cuidado de não estar se propagando, porque toda a honra, toda a glória é dele, somente do Senhor. A gente vai encontrar em Efésios 2, a gente encontra que somos salvos pela graça, por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, no versículo 8. Aí não vem das obras, no versículo 9. Aí no versículo 10, vem falando, porque somos feituras suas, criados para as boas obras, ao qual Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, a gente entende que as obras que um cristão anda são as obras de Deus. E, todavia, não são... A gente vai fazer para o Senhor. Como a palavra de Deus fala, que tudo que façamos como que para o Senhor. Então, quando vamos fazer uma coisa de caridade, vamos ajudar alguém, que seja para o Senhor, e que uma mão vai fazer que a outra não fique sabendo. E não temos que nos embaraçar com negócios dessa vida. E eu trouxe aqui 2 Timóteo 2, que eu acho muito importante a gente poder ter entendimento. Vamos ler esses primeiros versículos aqui e vamos dar uma ida lá para o meio de Timóteo, de 2 Timóteo 2, para a gente entender uma coisa um pouquinho melhor. A partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te
na graça que há em Cristo Jesus. Então, a graça que nos salva é a mesma graça que vai continuar operando na nossa vida. Porquanto a graça ela não é algo assim, eu recebi a salvação, não perco mais, correto. Mas essa graça ela continua trabalhando. A graça de Deus, ela tem um poder assim, ela vai estar sempre, ela trabalha para a eternidade. Quando a gente consegue compreender que todos os pecados meus são perdoados, eu devo confessar os meus pecados, como está escrito lá em João, que devemos confessar, porque Deus já nos perdoou por meio dessa graça, por meio desse favor imerecido. A gente tem que entender que o Senhor, Ele está todo momento trabalhando nessa graça. A graça não salvífica, uma vez a gente é salvo, mas ela continua trabalhando, nos transformando, ou seja, por meio que das tribulações, dos processos que o Senhor coloca na nossa vida. Quando nós erramos, o Senhor nos corrige. Essas correções também nos servem para poder mostrar o quanto a graça do Senhor tem na nossa vida. E a gente tem que entender que isso não é motivar. Então eu vou errar, vou pecar, que aí o Senhor vai pegar e vai me corrigir. Não, a gente deve andar no correto, no certo, mediante o que? A palavra de Deus. Mas todavia vamos errar, infelizmente. E sabemos também que quando erramos, a palavra de Deus fala que Deus corrige a todo que ama. Então a gente sabe que a gente está suscetível a correções também. Então ele fala que Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, vamos nos fortificar na graça como a palavra de Deus está falando. E que de mim ouvistes de muitas testemunhas. Transmite-o a homens fiéis. Então, ele pede para Timóteo fazer o quê? Transmitir esses ensinamentos a homens fiéis. Primeiramente, a salvação. A gente vê que, todavia, essa palavra para Timóteo demonstra, assim, pelo menos eu creio, que Timóteo tinha um dom de mestre, porque ele tinha um dom para ensinar. E Paulo está falando aqui para ele transmitir, para ele ensinar a homens idôneos, fiéis, essas palavras. E a gente vê mais à frente que fala para ele fazer um trabalho de um evangelista. Ou seja, todavia ele sendo um mestre, mas ele deveria também fazer o trabalho de evangelista, o qual é o trabalho de todo cristão, primeiramente, pelo seu testemunho, pelo seu andar, pelo bom proceder aqui na terra, e segunda, quando necessário, usando palavras. Que seja idôneo para também ensinar os outros. Então a gente entende que essa palavra aqui também é para nós. Assim como Paulo enviou isso para Timóteo, esses escritos, chegou até nós. Nós estamos aqui lendo. Então nós sabemos que essa palavra também é feita para nós. Que seja idôneos para também ensinarem os outros. E também devemos ensinar os outros. E todavia, não é porque alguém não tem o dom de mestre, eu não sei ensinar. Tudo bem, eu também não tenho. A gente ensina a si mesmo. A gente lê a palavra de Deus. De toda maneira, primeira coisa, a gente tem que aplicar a palavra em nós mesmos. E depois que aplicarmos em nós vamos poder transmitir elas aos nossos irmãos, primeiramente pelo nosso testemunho. E depois sim, quando necessário, fazendo isso, lendo a palavra de Deus e falando o que está escrito na palavra de Deus. E entenda uma coisa, ninguém pode trazer nada de novo na palavra de Deus. A palavra de Deus já está concluída. E no versículo 3 ele fala, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, ele chama Timóteo para sofrer com ele. E a gente vê que isso é normal, que Pedro escreve em 1 Pedro 1, a partir do versículo 3, ele vem falando da salvação, que inacessível, que não se pode murchar. Ele fala da salvação, e no versículo 6 ele já entra. Porque por um pouco de tempo é necessário que sejamos contristados com várias provações. A gente vê Tiago falando que é grande gozo, ou seja, grande alegria passarmos por várias provações. E em 1 Pedro 4 também fala que
para não nos estranharmos como se coisa estranha nos acontecesse, ou quais são as tribulações, que a gente pode dar uma olhadinha daqui a pouco. Então ele começa no 4 realmente falar: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Qual guerra ele está falando? Essa guerra que tem de Satanás contra Deus, que a gente sabe que essa luta é perdida para Satanás, mas ele, em todo caso, ele pode prejudicar o nosso testemunho. Ele não pode arrancar a nossa salvação, mas sim, ele pode arruinar o testemunho de um cristão. Um cristão pode começar a andar de uma maneira vergonhosa, a ponto até de ser cortado da comunhão, ser tirado. A gente tem passagens, como a gente já cansou de ver, 1 Coríntios 3, que fala que somos templos, morada do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo que somos nós, nosso corpo de carne, Deus nos destruirá. A gente encontra em 1 Coríntios 11, ele falando de um irmão que estava em pecado moral e para ele ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, o templo, para que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor. A gente encontra em 1 Coríntios 11, Paulo instruindo acerca da ceia, porque ele fala que tinham muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam, que a gente sabe que é um termo usado para falar que um cristão morreu, perdeu a vida. Em todo caso, ele estava falando que aqueles irmãos tinham muitos ali doentes, fracos, e muitos que já dormiam. A gente encontra isso em Corinto, a gente encontra isso também, essas coisas, em Hebreus 12, fala que Deus açoita todo o que recebe por filho, que ele castiga, corrige. E a gente encontra em Apocalipse, na carta da última igreja, da de Laodiceia, falando que Deus corrige a quem ama. Então a gente sabe, aquele que toma por filho, certamente vai ser corrigido, mas não perde a salvação. Mas um testemunho que não serve aqui na terra é uma vida perdida. Muitas vezes vai ter irmão que vai perder a vida por ele estar andando errado. Assim como exemplo temos Ananias e Safira, sua esposa, que mentiram ao Espírito Santo. Vamos continuar? Bom, aqui lemos do 4, né? Vamos para 5. E também, se um lutador luta nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Aqui está falando o quê? Sobre, ele começou, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se lutarmos, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Então a gente consegue ver que a gente não deve se embaraçar com coisas dessa vida. A palavra de Deus nos fala bem claramente que nós devemos nos atentar para as coisas do alto, do céu. Ou seja, nós não somos dessa terra. O Senhor Jesus fala em João 17, João 16, João 15, fala que nós não somos desse mundo. Leia João 13, João 15, 14, 15, 16, 17, que são as últimas instruções que o Senhor Jesus deixa com seus apóstolos antes dele deixar esse mundo, antes da crucificação dele. E todo o tempo ele também ali roga por nós, não somente por aqueles que criam nele, não somente que já criam nele, mas também por aqueles que haviam de crer pela palavra, como está escrito. A gente pode daqui a pouquinho dar uma olhada se der tempo. Não quero fazer um vídeo muito grande. Aqui, a partir do versículo 19, a gente começa a continuar encontrando aqui. Todavia, o firme fundamento permanece tendo este selo:
o Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todos aqueles que professam o nome do Senhor têm que se apartar da injustiça, de tudo que está errado. E, todavia, a gente tem a palavra de Deus, que é a nossa bússola. A nossa bússola tem que estar apontando para o norte, tem que estar apontando para onde está o nosso foco, onde é em Cristo. Então, a gente sabe que a nossa bússola é a Bíblia. E mediante o que? O que está escrito? Como é que eu devo fazer? O que eu devo proceder? Então, é essa a minha instrução, assim, instrução que nós recebemos do Senhor para seguir a nossa vida é mediante a palavra de Deus. E aí, a gente, se voltar um pouquinho, a gente vê que estava tendo vários irmãos falando que estavam trazendo o quê? Mais doutrinas, estavam pervertendo a fé de muitos. Então, leiam esse capítulo de Timóteo, leiam essa carta toda, porque é muito boa, muito instrutiva. Aí no versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, entendam, aqui nessa parte do versículo 20, ele está falando só de salvos, está falando só com os salvos, independente se eles estejam andando certo ou errado. A gente tem que entender que no versículo 19, ele está falando que todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual selo? O Senhor conhece os seus. Então, eu não sei quem é salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Então, se a pessoa é um irmão realmente, eu tenho que ver nela o quê? Boas obras. Aí entra Tiago. Porque o que eu posso julgar é o exterior do meu irmão. Se eu vejo alguém que não está andando em boas obras, a fé dele para mim é morta. Ele pode professar ser um cristão verdadeiro, mas eu vejo os frutos dele totalmente avesso. Ele, em vez de dar frutos para a honra e glória do Senhor, ele está dando frutos de desonra. Ou seja, pelas suas obras a gente conhece a árvore. Então, todavia, será que ele é irmão mesmo? Então, eu não tenho como saber. Eu não estou dizendo para julgar. Então, eu estou vendo a obra daquele ali, que lá não é irmão, não. Aquele lá é. Muitas vezes vai ter incrédulos andando como irmãos com frutos parecidos. Mas quando você vai morder o fruto, você descobre que era um fruto de aqueles artificial de plástico. Então, muitas das vezes, a gente vai ver aparência de piedade, mas é tudo mentira. Então, é uma coisa que não cabe a nós julgarmos o intuito do coração da pessoa. E muitas vezes vamos ver um irmão verdadeiro, legítimo, andando de uma maneira errada, parecendo ser até joio, mas sendo irmão. Mas quem que pode julgar ele? Só o Senhor. Então, o Senhor conhece os seus. Então, primeira coisa que você tem que entender é isso. O versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. E agora ele vai falar para os vasos. O joio não está incluído nesse versículo 20. Entende? Joio não está incluído no versículo 20. Somente vasos. Independente seja de ouro, de prata, de pau ou de barro. Vamos ver? Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Eu tenho certeza que nenhum cristão de sã consciência, querendo agradar o seu Senhor, vai falar assim, não, eu quero ser um vaso de honra, porque tem que ter vaso de honra, então eu vou ser um vaso de honra. Ninguém quer ser. Então a palavra de Deus está instruindo o quê? Se, pois, alguém se purificar destas coisas, que coisas? Aí eu falando, leia o contexto, quando ele fala o quê? Se você ler 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 2 todo, você quando chegar aqui, você vai ver o que ele está falando, e você continuar lendo,
você vai entender o que ele está falando de se manter a salvo do que? De falsas doutrinas, de falsos mestres. E quando ele fala, fazendo essas coisas, perseverando nessas coisas, meu filho Timóteo, te salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Será que Timóteo é salvador dele e de quem ouve? Então, Timóteo é Cristo? Certamente que não. Então, ele está falando o quê? De salvação eterna? Não. Ele está falando de ficar salvo. Ele está falando de quê? Da graça. A graça de Deus, como eu falei no começo, ela todo o tempo está trabalhando nas nossas vidas. E quando nós pegamos e vemos uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, opa, isso está estranho, hein? Isso, nunca vi isso na Bíblia. Calma aí. Peça na igreja? Onde está escrito que tem peça na igreja? Onde está escrito coral? Onde está escrito orquestra de música, banda? Qualquer coisa está tirando o foco de Cristo. Não tá, a palavra de Deus deve ser, primeiramente, o louvor ao Senhor. Louvar Ele o quê? Nosso culto racional, em espírito e em verdade. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo, que também o Senhor Jesus chama o quê? De Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nos guia em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus fala isso. É o que eu estou dizendo. Leia João 13, 14, 15, 16 e principalmente 17, que é a oração que o Senhor faz pelos apóstolos ali, que, sabe, todo aquele é um conjunto das últimas instruções, que são, sabe, valiosíssimas se nós prestarmos atenção. E temos que entender novamente que a igreja só começa a partir de Atos 2. Entendam que Atos ainda é um livro de transição, onde eles estavam cometendo muitos erros ainda, porque Atos é os Atos dos Apóstolos, ou seja, os apóstolos não são o Senhor. Então, vai ter muitos erros ali, a gente vai conseguir identificar. Logo ali em Atos a gente vai ver que eles começaram, ainda se congregavam no templo todo o tempo, mas automaticamente quando a gente vai vendo, principalmente as cartas de Paulo, que ele recebeu do Senhor as revelações de como a igreja deveria se congregar, sobre a ceia, e a gente vai entender mais e mais. Então temos realmente que pegar a palavra de Deus e fazer igual de Bereia, que examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim mesmo. Então vamos lá. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Ou seja, será um vaso útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. O qual qualquer cristão, se você perguntar, você quer ser útil ao Senhor? Você quer estar preparado para toda boa obra? Então primeiro começa o quê? Se purificando dessas coisas. Qual coisas? E a gente vai estar vendo aqui, leia a Bíblia e automaticamente a gente sabe que são essas coisas que não estão na Bíblia, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E a gente não quer uma massa fermentada que cresça de uma maneira artificial, de uma maneira falsa. Entende? Foge também das paixões da mocidade. Ou seja, paixões da mocidade, porque Timóteo era jovem. Mas nós, velhos, também temos paixões da mocidade. Nós temos os nossos desejos, as nossas concupiscências. Todavia, a gente vai ter um desejo. Poxa, queria tanto ter aquilo, queria tanto aquilo. Muitas vezes vai ser alguma coisa que até pode parecer uma coisa, poxa... E nós podemos pedir ao Senhor. E muitas vezes não conseguimos, que a palavra de Deus fala... Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedir para os seus próprios deleites. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus fala que o que é nosso não é nosso, é do Senhor. Então nós somos administradores, nós somos dispenseiros do Senhor. Então, todavia, nós devemos saber administrar o que o Senhor coloca nas nossas mãos e saber estar em comunhão com Ele para poder entender mais como Ele quer que a gente faça as coisas. E segue a justiça. Olha, segue a justiça e a fé e o amor, a paz com os que
os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então esse versículo 22 ele é muito importante, mas entenda, é a paz com os que, com os que, não é buscar os que, não, buscar os irmãos, não, é junto com os que, é junto com os irmãos, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, todo tempo nós devemos andar em comunhão com os irmãos. Devemos buscar junto com os irmãos que também estão buscando invocar o nome santo do Senhor. Ou seja, os irmãos que estão guardando a palavra, como o Senhor instrui lá em João 13, 14, 15, 16 e 17. E também onde Laodiceia fala, porque guardaste a palavra na minha perseverança. Ou seja, o Senhor fala bem claro, no versículo 10 de Apocalipse 3. Então, nós temos que entender isso, que o nosso caminhar aqui nessa terra é um caminhar para o Senhor. Então, devemos andar em comunhão com os nossos irmãos que estão da mesma maneira que nós, buscando a louvar o Senhor, buscando ter comunhão com Ele plena, realmente desfrutando da sua presença aqui na terra. E rejeita as questões tolas e desaciadas, sabendo que geram contendas. Ou seja, são conversas que não tem... Não é que a pessoa, quando morre, aí... são coisas que não convém ficar supondo. Todo tempo a gente vai ter nossa imaginação, a gente vai pensar as coisas, mas se a gente não acha alguma coisa bíblica para se apoiar, em algo para falar, é melhor a gente largar de mão, não deixar para lá, porque não convém a gente estar pervertendo. Muitas vezes a gente tem que entender que a gente vai encontrar em 1 Coríntios 15 os irmãos falando que não tinha ressurreição dos mortos. Aí Paulo está advertindo eles. Se não tem ressurreição dos mortos, logo Cristo não ressuscitou e é vã a nossa pregação. E aqui em 2 Timóteo 2, a gente vai encontrar que tinham irmãos falando que a ressurreição já era feita. Então, são coisas que são, sabe, pervertem a fé de ouvintes. E muitas vezes, porque a pessoa supõe algo e já quer achar que, não, olha só, que eu descobri. Ninguém descobriu nada novo, não tem nada novo para ser descoberto. A palavra de Deus, ela está pronta, concluída. Tudo que a gente vem a entender já tem anos, mais de 1000 e poucos anos, quase 2000 anos que foi escrito. Então, isso devemos trazer em mente. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, o servo do Senhor não deve ser contencioso, não deve arrumar contenção. Se alguém vem e começa a falar coisas que não convém, admoesta ele 1, 2 vezes. Depois disso, larga de mão, como fala a palavra de Deus. Então, não devemos, temos que ser pacientes, mas todavia não entrarmos em debates que não levam a nada. E se a pessoa não quer ouvir o que chegou a estar falando besteira, fala, irmão, ele não quer ouvir, larga de mão. Isso que a palavra de Deus fala. Corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Então, em todo caso aqui, ele está falando que corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem a
plenamente a verdade. Então nós vemos que a vontade de Deus é que nenhum se perca, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os que se desprenderam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, que se desprendessem dos laços do diabo para cumprir a vontade de Deus, porque haviam sido presos. Então, nós, ao tempo, assim como um cristão que começa a andar nas suas concupiscências, no seu próprio entendimento, como a palavra de Deus fala, tem muitos que começam a se transpassar no seu próprio entendimento. Eu tive uma... Poxa, eu comecei a entender as coisas. Não é. Entenda, a Bíblia ela já está completa, está formada, não vai trazer nada novo. Então, se alguma coisa, eu trouxe nova, procure alguns irmãos, vê, estuda, realmente confere antes de trazer aquilo. Porque muitas vezes a gente pode trazer um engano para o meio dos nossos irmãos. E é uma coisa muito séria quando a gente começa a trazer veneno para a casa do Senhor, começa a trazer venenos para os nossos irmãos. E então, se eu não tenho certeza, é melhor me calar ou chegar a procurar algum irmão que possa vir e me instruir, me trazer alguma memória a mais, algum entendimento maior sobre aquilo. Porque a palavra de Deus não tem nada novo, não tem nada que faça, olha, eu descobri algo novo. Não tem. A palavra de Deus já está concluída e o Senhor já nos tem dado tudo. E todavia, quando a gente anda nos nossos pensamentos, se apoiando na nossa inteligência, no que nós podemos achar, a gente vai fazer besteira. E é sobre isso que o apóstolo está falando com Timóteo. Em 2 Timóteo 3, ele vem falando o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Últimos dias, últimos tempos, é agora. É esse tempo de Laodiceia. Entenda que Laodiceia ela vive no mesmo patamar de juízes, onde eles não tinham reis e viviam conforme as suas, conforme que achavam que era bom aos seus olhos. E no tempo de hoje, o rei que deveria estar reinando, ele foi morto, ele foi tirado daqui, eles não quiseram que ele reinasse. Então sabemos que estamos sem rei, não tem rei na terra, não tem rei. Ele que era para vir reinar sobre o povo de Israel, entenda, Jesus Cristo não é o rei da igreja, mas ele viria para reinar aqui sobre Israel e sobre toda a terra, e vai vir depois no seu reino. Mas todavia, nesse momento, é um momento de juízes. É um momento que Laodiceia está assim, ela se acha rica, bastarda, ela está vivendo como segundo os seus olhos, o que parece bom para ela. Para ela está tudo perfeita, mas lá fala que o Senhor acha ela pobre, nua, miserável, cega. E o Senhor não está dentro, ela se acha com tudo, o Senhor não está lá. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. E ele procura a quem possa ouvir, entendeu? E abrir a porta, e ele entrará e ceará com essa pessoa, e essa pessoa com ele. É o que diz a palavra. Pois os homens serão amantes de si mesmo. O que é um homem amante de si mesmo? Ele vai querer fazer sua vontade. Ganancioso, presunçoso, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleite do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade,
Entenda, aqui ele não está falando de mundanos, não. Ele está falando de pessoas que professam ser cristãos. E sendo tudo isso, mas não é um mundano, não. Mas, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhes o poder, afasta-te também desses. Então, o Senhor manda nos afastar desses. Pelo quê? Meio dessa palavra. Então, como é que se afasta deles? Do mesmo jeito que a gente leu o capítulo anterior. Então, se alguém se purificar de todas essas coisas, será vaso para uso honroso. Não adianta alguém querer ser massa nova andando com a massa fermentada, porque a massa nova vai fermentar também. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, sem nunca poder chegar ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? A palavra de Deus é a verdade. Temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. E só vamos conseguir entender a verdade mediante o Espírito Santo de Deus. Um cristão, tendo o Espírito Santo de Deus, ele pode ler e não aprender a verdade, por não estar em comunhão. Porque quando uma pessoa entristece o Espírito Santo de Deus, ou extingue o Espírito por estar andando de uma maneira errada, ou por não estar fazendo alguma coisa, automaticamente ele vai estar sem comunhão com quem? Com Deus Pai e com o nosso Senhor. E ele não vai ter como saber, entender alguém que ainda está condicionado ao quê? A leite. Ou seja, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, que são o quê? Crianças, que dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Porventura, está Cristo crucificado, dividido entre vós? Ou seja, querendo dividir, eu sirvo a Deus em tal lugar, eu em tal lugar. Isso é Laodiceia, isso é ecumenismo, isso é assim tá bom, não é quente nem frio. Aí agrada a todo mundo. Tem uma igreja para o gosto de cada um. Tá tudo certo, tudo às mil maravilhas. Eu não falo isso achando que um montão de gente vai ouvir isso e vai, agora sim, agora eu entendo. Mas eu sei que o Senhor, por meio da verdade, ele pode iluminar a cabeça de alguém, entendimento. Esse entendimento superficial pode vir cair no coração dele. Porque a pessoa, se o Senhor não der, ela vai ler, isso vai ser uma leitura qualquer comum. E somente o Espírito da verdade nos pode guiar na verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e réprobos quanto à fé. Não é coincidência que ele esteja citando Janes e Jambres aqui, que são aqueles dois magos, feiticeiros, não sei o que eles eram, lá de Faraó, que eles faziam os mesmos sinais que Moisés faziam, eles replicavam, eles aumentavam ainda a tortura. Moisés fazia a água virar sangue, eles aumentavam ainda, fazia mais água virar sangue. Só que a única coisa que eles não puderam fazer foi transformar o pó em piolhos, ou seja, dar vida. Ou seja, nós vemos todo o tempo que esses homens trazem coisas de Satanás. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa: esses homens, eles estão usando, eles são ministros de Satanás transfigurados em anjos de luz, como está escrito lá em 2 Coríntios 11. Então, leia também. Então, eu estou tentando falar, e muitas vezes o nosso problema, eu falo nosso, porquanto eu também sou muito negligente nessa parte, de muitas vezes eu ouvir alguma coisa, nós temos que procurar, nós temos que saber onde está. Se eu escuto algum irmão falar alguma coisa, eu não sei onde aquilo está, é minha responsabilidade ir lá procurar saber onde aquilo está.
Não somente pegar e falar, ah, tá, então é assim. Porquanto, nesse tempo que eu ficava acreditando nessas coisas assim, de qualquer maneira, eu fui muito enganado. E é assim que o povo de Deus é enganado. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos, todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. Então, o Senhor mostra que será manifesta a impiedade deles, o modo que ele anda. Aí no capítulo 4, né, ele vai falar com Timóteo novamente o quê? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então o Senhor Jesus vem, como eu falei, para estabelecer o quê? O seu reino, na sua vinda, onde ele vem o quê? Julgar o quê? Julgar a besta, julgar os que creram na besta, tudo isso, julgar os vivos e mortos. Aí ele está falando, só que todavia, tudo isso será depois de acontecer o quê? O arrebatamento. Porque igreja, a gente já viu, né, que o Senhor fala lá em Apocalipse 3, que ele não deixará que nós passemos pelo quê? Pela essa tribulação que virá assolar todo o mundo. Então a igreja, ela não passa. Prega a palavra, isto a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Então, aqui a gente vê que eles se desviarão, eles darão ouvidos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual a sã doutrina que foi dada aos profetas do Novo Testamento e aos apóstolos? Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. A palavra de Deus nos fala que depois de salvo, a nossa vida aqui é uma vida de sofrimento, a mesma vida de Cristo, passando as aflições de Cristo, sendo perseguido. Graças a Deus, nós estamos num momento onde aqui no Brasil a gente não é perseguido de morte. Que tem vontade de matar o cristão, tem, mas não matam. Mas em todo tempo, aqui a gente, em outros lugares, até hoje o cristão pode perder sua vida. Então temos que entender o seguinte, um cristão, ele está andando em Cristo, ele vai entender uma coisa, a sua família, os seus amigos vão todos desviar dele quando ele pregar a verdade, pregar a cruz de Cristo. Esses são inimigos da cruz de Cristo. O cristão que é amigo do mundo está errado. A palavra de Deus fala, o próprio Senhor Jesus fala, se perseguem a vós, porque me perseguiram primeiro, vos perseguirão por causa do meu nome. É o que o Senhor Jesus já deixou falado, que o mundo não pode amar um cristão. Então, o mundo que ama um cristão, está errado esse cristão. Tem uma coisa que não está batendo certo. Entende? É o quê? Um mundo que é amigo do cristão, então esse cristão está meio esquisito. Pode ter certeza que esse cristão aqui é um inimigo da cruz de Cristo, que ele prega uma mudança desse mundo, ele prega uma mudança de regeneração do ser humano. O ser humano tem que ser boa pessoa, o ser humano tem que, se esforçar para ser bom, para ser isso, para ser aquilo. E isso nada mais é do que pregando um evangelho anátema, ou seja, por meio de obras, o cristão consegue se modelar ao padrão que Deus aceita ele, ou qual a pura mentira.
E a gente vê que Paulo, ele lutou o tempo todo para pegar contra isso. A gente vê em Gálatas ele falando isso abertamente, em Corinto também, 1 Corinto, e em 2 Corinto, em 2 Corinto 11, ele fala sobre os falsos apóstolos, fala sobre aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não carregavam realmente o cristianismo. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Eles queriam só ganhar nome, status de que eram cristãos, mas na verdade eles queriam era arrancar a lã das ovelhas e a gordura. E qual é muito fácil identificar isso hoje. Muitas vezes a gente vai encontrar homens que não vão estar querendo arrancar a lã e a gordura, mas todo o tempo eles vão estar querendo levar a glória, querendo se engrandecer, eles vão estar arrancando a lã e a gordura de outra maneira, nem sempre é por meio do bolso. Muitas das vezes pode ser por status, para a pessoa parecer que alguém, eu sou alguém que tem um rebanho, e isso é uma das piores coisas que tem. O homem querer administrar as coisas de Deus, falar que ele é dono de alguma coisa. A gente tem que entender que a gente sim é administrador de Deus, mas a gente sabe toda maneira que é do Senhor todo o rebanho, que ninguém tem participação em nada, todo tempo a gente faz o que o Senhor nos deposita na nossa mão, na nossa confiança, e o que ele deposita nas nossas mãos, ai de algum de nós se falar, é meu, eu que estou fazendo. Não, é do meu Senhor, e ele confiou em mim para mim administrar tal coisa, para mim orientar, dar um bom conselho, meu irmão. Todo tempo a gente deve uns lavar os pés dos outros, nos abaixar e não querer subir em cima daquele irmãozinho, e sabe? Até porque não existe um irmão maior ou menor que o outro. Todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós somos cristãos, todos nós, independente se é vaso de ouro, de prata, ou de pau, ou de barro. Todavia, nós não temos como falar assim, eu sou um vaso melhor do que ele. Não. Se eu pensar isso, automaticamente eu já estou sendo o pior dos vasos. Então, isso a gente tem que entender, que a palavra de Deus fala que a gente deve considerar todo irmão acima, superior a nós, porque todos nós somos carne, somos fracos, somos errantes. Enquanto estivermos nessa carne, infelizmente nós vamos deslizar, nós vamos tropeçar, nós vamos ofender os nossos irmãos, a gente vai cometer só coisa ruim, e todo tempo a gente deve orar ao Senhor para nos corrigir, para nos dar força para andarmos direito, de acordo com a sua palavra, e não de acordo com os nossos pensamentos, não de acordo com as nossas intenções, mas sim com as intenções do Senhor, conforme está na sua palavra. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola. Nós temos que ter essa bússola internalizada ela no nosso coração, no nosso espírito. A gente deve saber assim, quando alguma coisa está acontecendo, a gente já tem que saber o que a palavra de Deus diz a respeito. E se alguma coisa aconteceu que soa estranho, porque a gente tem o Espírito Santo, consegue perceber a estranheza de algo. A gente vai falar, poxa, o que a palavra de Deus diz? Não sei. Poxa, era para mim saber, mas eu vou saber agora. Abre a palavra de Deus e começo a ler, orar a Deus, meditar no Senhor e pedindo ao Senhor para me dar a sabedoria para me entender aquilo. E a palavra de Deus não mente. Que ela fala o que lá em Tiago? Fala que Deus, todo aquele que tem falta de entendimento, peça a Deus, porém com fé, que Deus a dá a todos deliberadamente. Ou seja, Deus concede entendimento e sabedoria a todo aquele que é filho dele, todo aquele que quer entender, quer conhecer, para usar, para aplicar, para botar em prática no dia a dia. Não somente para ele falar, eu aprendi uma coisa nova, agora eu tenho mais conhecimento das coisas de Deus. Aí a gente entra no versículo 8. Não pense que Vamos dar uma lida lá. Tiago 1, versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não censura, e se lhe há dada.
Então, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor, que dá deliberadamente. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então, aquele que ele está falando aqui é aquele que o quê? Peça, porém, com fé e não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, aquele que, será que é mesmo? Então, isso que o Senhor não quer, que a gente duvide da palavra dele. Então, não devemos duvidar. Se o Senhor falou que vai dar sabedoria, vai dar um entendimento, peça, com fé, não duvida. Será que isso é a palavra de Deus mesmo? E outra questão é a pessoa que escuta, recebe, mas você não gostei não, será que assim ensina certo? Mas continuar, todo mundo faz assim. Hoje, tu vai em toda igreja, tem orquestra. Tu vai em todo lugar tem banda. Todo lugar tem teatro. Não, tem culto, louvor assim. Tem louvor de libertação. Não, sempre foi assim. Então, é a pessoa que não quer, que queria, estava só com curiosidade para entender a verdade. E quando entendeu a verdade e aquela verdade foi ruim para ele, não agradou a carne dele, ele falou, não, rejeito essa verdade. E é o que está falando, é isso esse versículo 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. O vento, a gente sabe, vento de má doutrina, levado por todo vento de má doutrina. Eu não me lembro onde o versículo está, mas procure, pesquise no Google onde está tal versículo. E não leia e fica lendo o que o Google escreve, não. Só procure onde está o versículo, o capítulo, vá lá e leia. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Como assim? Alguém que está com curiosidade, já viu uma coisa, eu realmente, mas não gostei disso não. Aí depois ele, isso assim, sei lá, e começa a estudar, ver na Bíblia, não pensa que tu vai ver sim, vai ver só coisa errada, porque o Senhor não vai te dar entendimento. Porque a palavra de Deus fala bem claro que o Senhor não dá entendimento àqueles que estão querendo só por saber. Aí ele chama no 8, né? Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele é um homem inconstante. Ou seja, é uma coisa triste. No 22 fala assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a gente tem que entender que a gente não deve somente ouvir. E isso é a continuação lá dos versículos de 5 a 8. E todavia a gente entende bem claramente isso. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, alguém que está se contemplando. Entendam que o espelho naquela época não era um espelho como a gente encontra hoje. Ou seja, a gente vê aqui, porque se contempla a si mesmo e logo se esquecendo de como era. Ou seja, um homem que está contemplando a si mesmo. Um homem que está cheio de si, que está enchendo o seu ego, está inflando. Um homem que está se vangloriando, falando, não, eu tenho teologia, eu fiz mestrado de não sei o que, de mestre da palavra, eu fiz... Não adianta nada.
Eu vejo pessoas falando assim, eu sou pastor presidente. É triste isso. E quanto mais estudam, a palavra de Deus mesmo fala, e vão sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade. E isso que é triste. Quando os homens começam a entender as coisas de Deus como se fossem coisas mundanas, querendo trazer as coisas de Deus rente acompanhadas do mundo. Não tem como. A gente não é desse mundo. A gente, pelo Espírito da verdade que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, a gente tem a compreensão da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas quando o homem não tem o Espírito da verdade, ele não vai avante, ele não vai conseguir entender. Eu falei até que a gente vai terminar aqui, mas só para a gente terminar mesmo, acabar, tá grande pra caramba esse vídeo. Judas, versículo 19, mas vamos começar o 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já foram preditas pelos apóstolos. O que eles disseram? Os quais vos diziam, nos últimos tempos haveriam escarnecedores. Então a gente viu lá últimos dias, é aqui o que? Últimos tempos haveriam o que? Escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, segundo os seus desejos, segundo a sua carne, segundo a sua mente, segundo o seu interesse. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então a gente vê claramente, porque eles não conseguem chegar à verdade, eles não têm o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. Eles podem fazer todo o estudo, tudo que quiser, mas eles não têm o Espírito Santo, como esse versículo 20 diz. Então a gente tem que ler aqui o 20, não, o 19. O 20 fala: mas vós, amados, edificados sobre a vossa santíssima fé. Qual fé que a gente é edificado? Em cima da fé que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, conforme está escrito nas Escrituras, conforme Paulo cansou de pregar, conforme está lá em 1 Coríntios 15. Leia os 4 primeiros versículos, afinal, leia tudo, que é magnífico. Ali vai estar falando sobre justamente o que a gente falou, né? Sobre homens que falavam que não existia ressurreição dos mortos, e está falando ali sobre o arrebatamento, que é precioso demais para um cristão. Se alguém tem uma coisa que deve entender, que a palavra de Deus fala para a gente consolarmos uns aos outros com essas palavras. Qual? Do arrebatamento, sabendo que o Senhor Jesus vem nos buscar a qualquer momento. Mas vós, amados, edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, vamos ler a palavra no Espírito e vamos fazer isso, orar no Espírito. Todo o tempo nós devemos estar prontos, prestes a estar aptos para trabalhar, fazer toda a boa obra. E como fazemos isso? Nos limpando, nos afastando, deixando todo o engano. Entende? A gente deve ouvir. Se ouvir o Senhor bater a porta, abrir a porta e deixar ele entrar, e ele será com nós e nós com ele. E isso é individual, né? Eu falei nós, não. Eu com ele e o Senhor comigo e eu com o Senhor. Porquanto isso é individual. A gente vai encontrar as 7 cartas. A gente encontra nas 7 cartas, toda vez são testemunhos coletivos. E o único que é individual é agora, que é a última carta de Laodiceia. E é triste isso, porque cada um anda conforme o que acha bem aos seus olhos. E não ande assim. Ande no Espírito, ande na verdade, ande na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Não siga conselhos de homens. Não acredite no que eu estou falando aqui. Faça como os de Bereia e confira
tudo que eu falei, se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Leia Atos 17 para você ter um entendimento melhor. E no versículo 10 e 11 está falando sobre Bereia, sobre eles quando tinham passado por Tessalônica e desceram até Bereia. Fiquem com Deus. Amém.